Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos os exercícios sobre projeção ortogonal. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Exercício para aprendizagem. Primeiro exercício. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada em seu ponto central, pivô. Neste brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é. Então vamos lá, pessoal. Observem o seguinte, nós temos aqui essa gangorra, temos aqui o pivô e aqui o ponto A e o ponto B. Observem que nós temos aqui, a projeção da altura, ou seja, do ponto B aqui dessa gangorra até aqui o solo, nós temos esse ponto aqui, tá? Temos aqui essa projeção, ok? Observem que quando o ponto A ele está lá no alto e o ponto B desce, aí nós temos também essa projeção aqui, Nós temos aqui a projeção da altura aqui desse lado oposto A e a projeção da altura do lado oposto B. Bem, o que é que ele quer saber? O que é que ele quer saber? Ele quer saber a projeção da trajetória do ponto A e B, dessa trajetória, tá? Sobre o plano do chão da gangorra, sobre o plano do chão da gangorra. Quando esta se encontra em movimento. Então, quando ela vai entrar em movimento, quando essa parte aqui vier descer, ela vai fazer esse movimento aqui, E vai chegar aqui. A mesma coisa o ponto A. Vai fazer isso. E vai descer aqui, ok? Bom, se nós fôssemos olhar a resposta, aí ela estaria parecida como essa aqui, essa letra C. Porém, ele quer que a gente faça a projeção ortogonal. Então, se a gente vai fazer a projeção ortogonal, então é como se tivesse... vamos imaginar aqui se aqui tivesse uma luz aqui iluminando, tá? Tivesse uma luz aqui iluminando aqui essa trajetória, tá? Tivesse uma luz aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, se tivesse aqui uma luz aqui, essa projeção, ela iria fazer a sombra aqui, nesse ponto aqui, daqui para cá, porque aqui seria a projeção da altura desse ponto, tá? Seria a projeção da altura e aqui seria o movimento que ele iria fazer, esse movimento, né? Então esse movimento que iria fazer, com essa luz aqui iluminando, então ele viria para isso aqui, Nós teríamos aqui essa projeção. A mesma coisa aqui. Então nós teríamos essa partezinha aqui, como se fosse a partezinha que estivesse sendo iluminada. Essa partezinha aqui seria a projeção, né, da altura. Então a gente teria isso aqui também, Teríamos isso aqui. Então, com isso, a gente encontra a resposta que seria a letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e vamos agora para a questão de número 2, tá? Então, questão de número 2.
Observem, o acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular. Observem, escada circular, escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Então, tá aí a escada. Aí ele diz o seguinte: a figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da escada, que é o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é. Então, vamos para a resolução. Primeira coisa aqui, pessoal, observem que ele diz que os pontos A, B, C, D e E estão sobre o corrimão igualmente espaçados, tá? E ele diz que os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Então, nós temos aqui, vamos colocar aqui os pontos. Eu tenho aqui o ponto A, tenho o ponto B, tenho o ponto C, tenho o ponto D, tenho o ponto E, tenho o ponto P, tá? Então, tenho esses pontos aqui, tá? Só que ele diz que os pontos P, A e E estão numa mesma reta. Então, observa aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto P, eu tenho o ponto P, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto E. Ponto P, ponto A e ponto E estão numa mesma reta. Então, observem que é o seguinte, nós vamos ter essa projeção ortogonal, que é do corrimão sobre o solo, vai ser o círculo abaixo, que nós temos aqui. Vocês vão observar que eles estão igualmente espaçados, esses pontos aqui, ó, A, B, C, D e E. E os pontos P, A e E, eles estão numa mesma reta. Então, eu fiz aqui, ó, ponto A, aí vim ponto B, ponto C e ponto D, ok? Só que o ponto A, ele está na mesma reta que está o ponto E e o ponto P. Então, tem aqui, ó, ponto A, ponto E e ponto P. Estão todos aqui nesse ponto, tá? Então, temos aqui, ó, estão alinhados, P, A e E. Os pontos estão aqui, certo? Os demais pontos são os pontos B, C e D, tá? Aonde é que está a abertura? Aonde é que está a abertura dos pontos, né? Onde é que está a abertura? Eu tenho essa abertura aqui, ó, que é do ponto D, tá? Até o ponto E, ó, do ponto D até o ponto E, porque o ponto E, A e P estão alinhados, eles estão aqui, ó. Então a abertura vai ser neste ponto aqui, desse para esse. Justamente esse ponto aqui que está nessa escada circular, que digo escada caracol, nós observamos que este espaço aqui, que vai até o ponto E, seria o espaço daqui, ó, que iria até o ponto D. Tá? Seria esse espaço aqui, no círculo. Então, nós temos aqui esse lado aqui aberto. Esse lado aqui vai ser aberto, tá? Então, nós temos aqui esta forma aí, ó, tá? Então, o que melhor nos mostra, tá? Vai ser a letra C. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. E vamos agora para o exercício de número 3. Temos aí o exercício de número 3. Ele diz o seguinte: a figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Observem que nós temos aqui o ponto A, temos o ponto B e temos aqui o ponto C. Tá? Os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo.
Então, o ponto A e o ponto B, eles estão localizados no mesmo paralelo. E os pontos B e C sobre um mesmo meridiano. Ok? Então, o B e o C estão sobre o mesmo meridiano. Então, é traçado um caminho do ponto A até o ponto C. Então, vai existir um percurso do ponto A até o ponto C, tá? Mas pela superfície do globo, passando por B. Então, observe que ele vai passar por B, tá? De forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo que passa por A e B. E o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano alfa é paralelo à linha do Equador na figura. Então, nós vamos considerar que este plano ele seja paralelo à linha do Equador. Então, esse plano que está aqui. Então, a projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo pode ser representada por... Então, observem o seguinte. Nós temos aqui o globo. Imagine que este plano ele esteja aqui, ó, nesse globo. Como é que nós vamos ver aqui, essa aqui é a linha do Equador e temos aqui a linha do meridiano. Então, observem o seguinte. Então, temos aqui o plano e aí nós temos o seguinte. Observem que nós temos aqui um globo. Esse globo, o ponto A até o ponto B, ele é paralelo à linha do Equador. Então, vamos dizer que esse plano alfa, ele está paralelo à linha do Equador. Então, temos aqui a linha do Equador. Aí, nós vamos fazer o caminho do ponto A até o ponto B. Então, aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho o ponto B. Então, como o globo ele é como se fosse uma esfera, tá? Então, a linha ela vai passar aqui paralela a essa linha aqui do Equador, mas ela vai vir assim, ó. O ponto A, aqui o ponto B. Ela vai vir assim. Só que ela vai estar paralela ao plano, né? Porque ela vai estar na linha do Equador. E o caminho que vai fazer passando por B até C, aí nós temos aqui, esta aqui é a linha do Equador, né? Aqui está a linha do Equador. Então, nós vamos ter aqui do ponto B até o ponto C, nós também vamos ter aqui um outro ponto aqui, ó. Então, nós temos aqui o ponto C, e ela vai fazer isso, ó. Como ela chegou aqui, é a linha do Equador, tá? É a linha do Equador, então ela vai passar um pouquinho aqui, ó, para a gente ter essa ilustração aqui. Ou seja, aqui é a linha do Equador. Esse ponto aqui é a linha do Equador, ok? Então, ó, ponto C, aí nós vamos visualizar o ponto B, mas passa um pouco, tá aqui. Então, resposta seria a letra E. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí e vamos para a questão 4. Então, ele diz o seguinte: os alunos de uma escola utilizam cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardá-las, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Então, qual o esboço obtido pelos alunos? Então, nós vamos observar aqui, tá, essa cadeira, e ele quer fazer o esboço da vista lateral dessa cadeira. Então, uma das situações que vocês deveriam observar nessa cadeira, tá,
para poder matar aqui logo a charada aqui, porque todas essas cadeiras aqui são de vista lateral, tá? Então imagina o seguinte, essa cadeira, a vista lateral dela vai ser essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa partezinha aqui, assim como esta aqui. Então observe que você tem aqui o pé, o pezinho aqui e uma partezinha na parte de cima ligando a madeira, ligando aqui a parte do pé da cadeira. Então observem, essa aqui não tem. Era para ter uma linha aqui, essa aqui não tem. Então essa aqui já está fora. Essa aqui, da vista lateral, nós teríamos aqui a visão. E aqui nós não temos a linha que te falei. Então, ó. Opa, essa aqui tem. Essa aqui não tem. Então, essa aqui também não tem. Ela teria que estar para baixo, tá? Então, como aqui não tá, então nós temos aqui, ó. Então, tá matada aqui a questão, tá? A questão aqui, essa aqui não seria a letra E, então a questão seria a letra C, matando logo pelo pé, como se diz. Então, ó, observem aqui que nós temos essa partezinha aqui, que é essa aqui. Fechando ela, nós temos aqui esse espaço, tá? Que vai ser esse aqui. Essa partezinha aqui, que a gente fechando, seria essa parte que ficaria daqui para cá, tá? Essa aqui. Essa outra parte aqui seria essa parte aqui em branco, tá? E aqui a parte das costas da cadeira. Então teríamos aqui, se fôssemos enumerar, 1, 2, aqui 3, essa partezinha aqui seria a 4 e essa parte aqui seria a 5. Então teríamos aqui, ó, A1, A2, A3, A4 e a parte 5. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido e vamos aqui para a questão de número 5, tá? Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura 1. Então temos aqui a figura 1. Montaram a barraca na figura 1. A figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de um prisma reto em que foram usados hastes metálicos. Então aqui está o esquema nessa figura 2. Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E, finalmente fez o trajeto do vértice E ao C. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é dada por... Então, observe, ele partiu desse ponto A, partiu aqui do ponto A, passou pelo vértice B, veio em direção ao vértice E e depois finalizou no vértice C. Então ele quer o trajeto que mais determina isso aqui. Então observem, este observador ele vai visualizar esta formiga partindo desse ponto, vindo para o ponto B, para o ponto E e o ponto C. Imagine que de cima nós temos essa visão aqui, ó, da barraca. Essa partezinha aqui seria o meio da barraca, tá? Seria o meio da barraca. Então, quem está visualizando essa barraca de cima vai estar vendo esta projeção aqui, né? Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto D, aqui está o ponto C, tá? Aqui está o ponto F e aqui está o ponto E. Então a formiga, ela partiria, vamos fazer aqui
ela viria desse ponto A, por esse vértice, veio seguindo, chegou no ponto B, foi até o ponto E e do ponto E foi até o ponto C. Então observem que a figura que nós temos uma melhor projeção seria a letra E aqui da questão. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês assistam aí os vídeos aí, compartilhem, passem aí pro pessoal. Se não entendeu, volta de novo, até dar uma entendida boa, tá? Mas espero que vocês tenham entendido realmente como é essa parte da projeção. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.